Você já percebeu que existem líderes que conseguem inspirar equipes a alcançar resultados, engajar os colaboradores, enquanto outros apenas vivem apagando incêndio todos os dias? A diferença não está necessariamente no cargo que eles ocupam, mas sim nas habilidades que cada um desenvolve. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kissela Maiari, eu sou psicóloga organizacional, consultora de RH e apaixonada pelo desenvolvimento de lideranças. E hoje eu quero compartilhar com vocês 6 habilidades que eu acredito serem imprescindíveis para que uma pessoa que deseja ter sucesso ocupando um cargo de liderança precisa ter. Esse material que eu quero compartilhar com você hoje é a base do programa de desenvolvimento de líderes que eu desenvolvi, o PDL. E a primeira dessas habilidades eu considero a base de todas as outras, é o autoconhecimento. Porque imagina comigo, como eu vou conseguir liderar uma equipe de 10 pessoas, 20, 50, 100, 200, se eu não consigo liderar a mim mesma? E quando eu trago uma reflexão sobre esse tema, eu lembro de uma experiência que eu tive no início da minha carreira, onde eu acompanhei um líder que culpava a equipe pelos resultados que não obtinha. Eu não sei se você conhece alguém assim. Hoje a gente escuta muitos líderes reclamarem que as pessoas não querem trabalhar, que essa geração está muito difícil, que as pessoas querem emprego, mas não querem o trabalho, enfim. Esse era o discurso que ele trazia quando não conseguia atingir os resultados. Mas analisando a postura do líder, nós percebemos que ele colocava as suas próprias frustrações sobre todos da equipe e a equipe não conseguia performar. Quando nós percebemos isso, alinhamos o caminho que o líder precisava percorrer e ele entendeu que o problema não estava necessariamente com a equipe, mas sim com ele. Sabe, existem pesquisas que apontam que 70% do resultado que uma equipe apresenta não diz respeito necessariamente apenas à equipe, mas sim como o líder lidera aquele conjunto de pessoas. E quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que é muito difícil eu conseguir resolver os problemas que acontecem quando eu não consigo resolver apenas os meus. Vocês já perceberam, não sei se em algum momento na sua vida, você já olhou para uma pessoa e pensou assim, nossa, não fui com a cara de fulano. Você já ouviu uma expressão que as pessoas falam assim? Meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. A psicologia vai dizer que quando nós olhamos para alguém e não nos identificamos com ela por algum motivo, talvez seja porque aquela pessoa carrega os nossos próprios defeitos, os defeitos que nós possuímos e que muitas vezes não queremos enxergar. Então, quando a gente olha para outra pessoa que possui defeitos parecidos com os nossos, a nossa tendência é de repelir aquela pessoa. Por isso, o autoconhecimento é fundamental para você entender, né, como as pessoas te enxergam, quais resultados você tem, por que você deixa de apresentar alguns resultados. E para que você consiga desenvolver essa autopercepção, eu te oriento a pedir o feedback da sua equipe sobre o seu comportamento, né, a fazer uma análise, o que é que tira o meu poder, o que é que me afeta mais aqui no trabalho, para que você consiga realmente começar identificando alguns comportamentos que são seus e a partir daí ter mais consciência para liderar com mais leveza. E agora a gente vai falar sobre a segunda habilidade, que é comunicação. Mas deixa eu te dizer, fica até o final desse vídeo porque a última habilidade vai te surpreender. Eu carrego comigo uma frase que diz o seguinte: até o óbvio precisa ser dito. E eu tenho constatado que isso é verdade, sabe? O que é óbvio para você talvez não seja óbvio para outra pessoa. Em muitos momentos eu tive líderes, empresários que chegavam para mim e falaram assim: Kissela, eu não sei mais o que fazer com esse colaborador, porque ele chega atrasado, não faz essa tarefa, não tem iniciativa, não tem autonomia. E para mim eu acredito que ele não tem jeito, sabe? Não tem a cultura que eu espero. E aí quando eu pergunto, mas e aí, você já deu esse feedback pro funcionário? Ele diz assim, não, isso é óbvio, todo mundo sabe. Ele tinha que saber também. Mas sabe, o que eu quero que você entenda é que o que é óbvio para você talvez não seja óbvio para outra pessoa. E nós precisamos sim, não apenas falar, mas comunicar da maneira correta. Sabe, quando a gente faz o diagnóstico organizacional das empresas em que vamos fazer o acompanhamento, o grande vilão na maioria das vezes é a comunicação. A má comunicação, ela gera retrabalho, prejuízo, desgaste, conflitos e gera um sentimento de frustração muito grande por parte do empresário. Então, quando surgirem conversas difíceis, não fuja desses momentos, porque são exatamente esses que podem virar a chave dos resultados e do acompanhamento com a sua equipe.
Uma outra habilidade fundamental na liderança é a gestão do tempo. Eu gostaria que você imaginasse um carro vermelho super esportivo. Você abre a porta do carro e dá até para sentir o cheirinho de novo nos bancos. E aí você entra, dá a partida, verifica qual é a velocidade máxima da rodovia e começa a acelerar. Só que de repente o GPS anuncia sem conexão com a internet e você não faz ideia do caminho que precisa seguir para chegar ao seu destino. É exatamente isso que acontece quando você não tem um propósito estabelecido e tenta gerir o seu tempo a qualquer custo. Não adianta ter velocidade e nem capacidade de acelerar ainda mais se você não sabe o caminho que tem que seguir. Sabe, a gente utiliza o termo gestão do tempo para facilitar o seu entendimento, mas na verdade o tempo ele não pode ser gerido, porque são exatamente 24 horas para todas as pessoas. O que a gente pode fazer é melhorar a gestão da nossa própria vida. Eu não sei se em algum momento você já teve o sentimento de que resolveu 1 milhão de coisas, mas quando o dia termina você não consegue metrificar o que você realmente fez. Uma habilidade imprescindível para o líder é delegar funções e priorizar o que realmente importa para que você consiga focar na parte estratégica no negócio. Porque, afinal, o que resume a gestão do tempo é, na verdade, uma gestão de prioridades. Você sabia que muitos líderes acreditam que a melhor forma de gerir um conflito é evitá-lo? Mas a verdade é que é justamente o contrário. Por isso, essa é a habilidade número 4 que eu trago nesse vídeo, a gestão de conflitos. Sabe, a gestão de conflitos sempre vai estar presente no meio das equipes de trabalho. Por quê? Porque pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, histórias de vida diferentes. E um bom líder sabe conduzir conversas difíceis. Ele vai fazer desses momentos de reflexão, de aprendizado e de crescimento para que a equipe encontre um equilíbrio e que os conflitos eles possam ser geridos da melhor forma possível. Nenhum líder alcança grandes resultados sozinhos. Por isso, uma das habilidades mais importantes da liderança é a capacidade de desenvolver equipes. Isso mesmo. Liderar uma equipe não é fazer tudo, é fazer com que as pessoas cresçam, assumam responsabilidades e que elas consigam contribuir para que os resultados eles sejam atingidos. Os líderes erram, na grande maioria das vezes, porque tentam centralizar tudo, mas quanto mais uma equipe depende exclusivamente do líder, mais limitada ela se torna. Um bom líder orienta, acompanha, desenvolve e confia. E essa é a nossa quinta habilidade, a gestão de equipes. E a última habilidade que a gente traz nesse vídeo é o foco em resultado. Porque um líder pode ser um bom comunicador, ter uma equipe unida e até um ótimo clima organizacional. Mas se ele não tiver resultado, alguma coisa está errada. Um líder precisa saber para onde está levando a sua equipe. Quando a gente fala de foco em resultado, a gente está falando de metas, de indicadores. Eu queria que você imaginasse a seguinte cena. Imagine que você vai pegar um ônibus e quando você tá para entrar, você pergunta assim para o motorista: para onde é que esse ônibus está indo? E o motorista diz assim: ainda não sei. Você acha que você pegaria esse ônibus? Provavelmente não. Mas é assim que muitos líderes estão conduzindo as suas equipes, sem saber onde estão e sem ter noção para que lugar ele gostaria de ir, onde ele quer chegar. E essa clarificação de resultados a gente tem através da mensuração por indicadores. Um bom líder, ele transforma objetivos em metas claras. Ele acompanha indicadores, celebra os avanços para que a equipe continue crescendo e conquistando. Pessoas precisam de propósito, mas também de direção. E é o líder que vai ajudar as pessoas a transformarem o esforço em resultado. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar ligado nas próximas postagens e envia para quem você acredita que gostaria de receber essas informações. Um beijo e até mais!